Conexão Brasília, Nova Manhã. Diego Amorim está conosco na capital federal, como sempre, trazendo aqui pra gente informações do cenário político e algum convidado também. Oi, Diego, bom dia pra você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. O trio está formado para 2024 mais uma vez, né? Bom dia. Feliz ano novo, Diego. Ativar. Feliz ano novo, Michele. Feliz ano novo. A gente já está na linha com o Chico Graziano por vídeo, para quem nos acompanha com o YouTube. Ele que é engenheiro agrônomo e doutor em administração, foi deputado federal pelo PSDB, integrou o governo de São Paulo e é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Bom dia, Chico. Bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Amorim. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Chico, me permita começar com um trocadilho aqui. O agro vai salvar a lavoura do PIB de 2024, mais uma vez? Olha, infelizmente eu temo dizer que em 2024 o agro atinar um pouco, viu? Nós estamos vendo já de algum tempo, de alguns meses, uma reversão de expectativas por conta de mercado internacional, preço de commodities, esse tipo de coisa, como também de um problema climático que afetou tremendamente o plantio, que começou da safra a partir de outubro, novembro, né? Quando inicia a safra brasileira, principalmente no centro-oeste do Brasil, resultado do El Niño, que realmente foi o pior El Niño que eu conheço em 35, 40 anos que eu estudo o agro brasileiro. Então nós vamos ter uma perda de safra, nós vamos ter perda de rentabilidade e não sei não, esse ano o Brasil vai ter que segurar o PIB com outros setores. O agro não vai decepcionar, mas não vai ser aquele show que vinha vindo. Você comentou sobre o El Niño, Chico. O agro brasileiro está preparado para as questões climáticas ou, assim como outros setores, está só acompanhando e vendo a tragédia se desenrolar? Eu diria que o agro vem se esforçando, vem tentando fazer a adaptação, principalmente com métodos de plantio que são mais resilientes, com pesquisas que geram variedades mais adaptadas a condições de seca, mas todo o esforço que vem sendo feito nesses últimos, diria, 10 anos, não parece que será suficiente para enfrentar problemas como esse que nós vimos agora. Houve realmente um ponto fora da curva. Eu digo da curva problemática, porque todos acompanhamos que mudanças de clima estão acontecendo e as tendências estão aí colocadas. Agora, o que nós tivemos agora, recentemente, nesses últimos 2 meses, foi realmente uma situação mais extrema, de muito calor, não choveu 20% do que normalmente chove nos estados de Goiás, Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, o sul do Maranhão, no Mato Grosso do Sul, quer dizer, onde nós temos, vamos dizer, 70% da safra brasileira de grãos foi comprometida em termos de perda de produtividade. No mínimo, a gente perde 20% de produtividade. Então, foi um evento anormal dentro da curva de anormalidade. Então, o que eu vislumbro é que o agro brasileiro, como os outros setores da economia, estão, a partir desse fenômeno, desse El Niño grave como aconteceu, estarão ou terão que acelerar seus investimentos na adaptação para mudanças de clima. Chico Graziano, oi, bom dia. É a Michele que está falando aqui do estúdio de São Paulo. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Plano Safra, que foi anunciado aí, geralmente, né, no meio do ano pelo governo. Se eu não me engano, acho que foi o maior da história. Qual a importância desse financiamento e como o senhor avalia a distribuição disso? De que forma isso pode beneficiar a agricultura familiar, inclusive? O Plano Safra, francamente falando, ano após ano, nos últimos, vamos dizer, 15 anos, ele não tem apresentado muita novidade. Os governos, obviamente, os ministros, então, se esforçam para dizer, olha, esse aqui é o mais de todos, tal, mas tem havido uma tendência
constante, vamos dizer, é uma construção de uma forma de financiar atividades separadas normalmente entre da agricultura familiar e da agricultura de grande porte, mas a taxa de juros, a quantidade de recursos colocados à disposição tem sido ano a ano crescente, ou seja, não houve nenhuma grande novidade no Plano Safra. Ele foi um bom plano, como o anterior tinha sido, como o de 2, 3 anos atrás também. Qual é a importância? A importância é fundamental, porque você, através do Plano Safra, você alavanca recursos para o financiamento. O dinheiro não é do governo. O governo subsidia, em certos casos, a taxa de juros. O dinheiro parte com origem pública, mas é uma parte menor. A parte maior, progressiva, ano após ano, tem sido recursos do mercado financeiro em geral. Então, o governo dá uma certa direção. O que tem faltado no Plano Safra, para qualquer agricultura, eu não gosto muito de separar a agricultura familiar, para mim é tudo uma agricultura, agricultura comercial, de pequeno, de médio e de grande porte. O que tem faltado, e faltou esse ano novamente, e isso se mostrou dramático agora, ou vai se mostrar, é que o seguro rural não cresce na atenção do governo do ponto de vista da política agrícola. Ou seja, sempre coloca-se muito recurso à disposição do setor, mas a garantia da produção através de programas de seguro continua, sabe, sempre um pedacinho aqui, uma coisinha ali, não tem uma grande novidade. Se alguém quisesse fazer uma coisa diferente para o agro brasileiro e nos equipararmos às nações maiores, como os Estados Unidos, principalmente, ou a Europa, seria melhorar o seguro da safra. Aí, quando ocorre uma perda desse tipo, que se vislumbra, os agricultores estão protegidos e a sociedade também. Então, assim tem sido a nossa política agrícola. Professor, como é que o senhor viu a relação do governo Lula com o setor do agronegócio, à medida em que, a partir da eleição de Lula, nós noticiamos que poderia haver resistências por parte desse setor? O presidente Lula chegou a dar uma entrevista no meio do ano, dizendo: não temos problemas com o agronegócio, talvez a gente tenha ali uma questão ideológica que faz com que ocorra algum estremecimento entre o governo de Lula e o agronegócio. E, por outro lado, nós tivemos aí o impressionante recorde, né, de 2023 no que diz respeito ao agronegócio, com um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Nesse ano que nós fechamos, 2023, como é que o senhor acompanhou essa relação de Lula com o agronegócio? É harmônica? Pode ser melhor? Tem muita rusga? Como é que o senhor está vendo? Bom, de harmônico não temos quase nada na política do nosso país, né, Nonato? Infelizmente, nós temos uma política muito polarizada, muito cheia de narrativas que se constroem, e isso atrapalha um pouco quando você vai analisar cenários baseado em fundamentos, baseado em análise econômica, né? O que nós vemos? Nós vemos que não há muita diferença entre Bolsonaro, Lula, para o agro. Por que não há muita diferença? Porque o agro brasileiro, nos últimos 30 anos, pelo menos, ele vem se constituindo em uma força baseada em produção tecnológica, em produtividade. Eu tenho escrito sobre isso. Cada vez menos o agro nacional depende menos, perdão pelo meu escorrego aqui nas palavras, de beneplácito, de favores públicos, e ele vai para frente conquistando mercados. A conquista de mercados para o agro brasileiro, ela tem sido constante. Foi em 2023, foi no último ano do Bolsonaro, quando a Tereza Cristina estava lá, ela foi uma ótima ministra, agora está lá o ministro do governo Lula, ele é um ótimo ministro também, as equipes Carlos são muito profissionalizadas. Por incrível que pareça, do que muitos pensam, o Ministério da Agricultura tem sido um ministério muito profissional, como nós vemos acontecer nas economias ou nas democracias maduras. Entra governo, sai governo, não muda tanto, porque profissionais, gestores públicos, né,
são capazes de levar adiante os seus processos. Agora, há sim muitos ruídos. Esses ruídos são, eu diria, até fabricados. O Lula, minha modesta opinião, o Lula gosta de fabricar encrenca porque ele administra bem conflitos. Então, ele provoca o MST vai lá, começa a invadir propriedade, depois ele diz para o agro, não, fica tranquilo que isso daí não tem nada a ver com vocês. Então, ele vai agradando os setores, assim, e isso causa irritação, mas nas variáveis econômicas, em termos de PIB, crescimento da safra, alimentação dos brasileiros, exportações brasileiras, etc., o governo interfere pouco, né? E o presidente Lula, qualquer um deles, que ousar alterar essa força do agro, cometerá a maior besteira da sua vida, porque sabidamente hoje quem segura a economia brasileira, principalmente a começar das exportações, é o agro brasileiro. Na média dos últimos 5 anos, na média dos últimos 8 anos, 50% das exportações brasileiras têm origem no agro. E não é mais aquela coisa, só exporta produtos primários. O Brasil exporta muita soja, mas a soja que o Brasil colhe hoje tem um índice tecnológico muito elevado. Então, cada grão de soja que o Brasil exporta significa mover uma economia muito poderosa. Não é mais como antigamente que você exportava café, colhia café e mandava para o porto. Hoje existe todo um complexo agroindustrial, financeiro, né, que é o que nós vemos em qualquer agricultura mundial. Então, eu não dou muita importância a essa intriga. O Lula vai acabar com o agro. Nem querendo o Lula acaba com o agro, e nem o contrário. Agora, tem lá setores políticos que foram muito ligados ao Bolsonaro, que odeiam o Lula, mas isso é normal na democracia. Ou seja, eu não vejo nada assim, do ponto de vista dos fundamentos da economia agrária, que possa estar sendo afetado. 7h19, Chico Graziano hoje com a gente aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM. Chico, só para concluir, no seu primeiro artigo deste ano, tem um trecho nessa linha que você escreve assim, ó: o agro não tem dono, nem depende de mitos, nem suporta qualquer algoz, não quer favores, solicita condições para trabalhar em paz, o agro brasileiro é adulto. Chico, para a gente concluir, que condições para trabalhar em paz são essas que você coloca aqui no seu artigo para o agronegócio brasileiro? Diego, e essa frase andou por aí, cada um leu de um jeito a minha frase, né? Não precisamos de dono, nem de algoz, nem de mitos, né? Que é o que eu estava dizendo. O que o agro precisa, como qualquer setor da economia de um país grande, desenvolvido, seguro e sustentável, precisa de marcos legais, precisa saber quais as condições para eu trabalhar. Eu vou investir, posso investir, eu tenho segurança no meu investimento. Então, o que falta no agro brasileiro, porque o Brasil é um país muito grande, é um país continental. Então, quando você vê a fronteira atual de expansão, modernidade do agro, está lá no sul do Maranhão, no norte do Piauí, no oeste da Bahia, né, no Tocantins. Então, há segurança para investir nessas regiões? Bom, aqui em São Paulo, sim, no Paraná, sim, mas como é que nós estamos nessas outras regiões? E a fronteira que vai indo para o Nordeste agora, né? O Brasil, logo o Nordeste estará produzindo muito também. O trigo irrigado vai se expandir pelo Nordeste. Pasme, o trigo irrigado produz o dobro do trigo produzido no Paraná, que é o grande produtor de trigo do Brasil. Enfim, para não me alongar muito, o que o agro precisa, condições para trabalhar, significa me deem os marcos legais, estabeleçam as normas. Essa confusão do marco temporal de terras indígenas, quer dizer, como é que é? Então, de repente, alguém pode reivindicar lá a fazenda de não sei quem, porque há 200 anos estava ocupado por índios lá, e aí? Qual é a regra? O que é que vale? Eu estou dizendo um caso que é muito polemizado recentemente, mas isso tem a ver com investimentos em geral, né? Para garantir que a agricultura brasileira continue o seu ritmo, né?
que será, e porque está sendo assim, um grande fornecedor mundial de alimentos, matéria-primas e principalmente agora de etanol, biodiesel e bioeletricidade. Ou seja, na economia de baixo carbono, o Brasil poderá liderar o mundo. Nós precisamos ter garantia de que isso vai acontecer. Muito bem. Chico Graziano com a gente hoje, nesta quarta-feira, aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Ele que é engenheiro agrônomo, doutor em administração, professor de MBA da FGV. Chico, obrigado por esse papo, um feliz ano novo para você e pro seu gatinho aí atrás que estrelou aqui na nossa entrevista também. Boa cena, né? Qual o nome dele, professor? Quem passou que foi uma branquinha é a Nina. Foi, a Nina. A Nina tava se banhando aí de fundo, viu? Tava bonitona. Que bacana. Bom ano novo para vocês todos aí também. Obrigado, viu? Obrigada, tudo de bom. Obrigada, Diego, por hoje. A gente volta a se encontrar aqui amanhã.